Vivo na graça. Posso pecar? A resposta que você precisa ouvir está aqui neste vídeo. Já peço que você compartilhe com todas as pessoas que você conhece, com os seus contatos, nas suas redes sociais. Você vai ajudar muitas pessoas a terem esse conteúdo esclarecido em sua mente. Eu pontuei sobre este assunto 8 tópicos. Eu quero trazer para você. Tenha papel e caneta na mão, para que você possa, depois de assistir, refletir, analisar e se examinar. O primeiro ponto sobre essa questão é a objeção à segurança eterna. A crítica comum é que a doutrina permite que cristãos vivam em pecado e ainda sejam salvos. Mas isso não representa a essência da segurança eterna. Onde está essa segurança eterna? Venha comigo então a partir deste momento. Segundo, distinção essencial. Uma pessoa que verdadeiramente aceitou Jesus Cristo pode, entre aspas, viver em pecado, mas não o fará. Devemos distinguir entre como um cristão deve viver e o que é necessário para a salvação. A pessoa, quando ela verdadeiramente torna-se cristã, ela vê o pecado em seu caminho como um tropeço e não mais parte de sua vida. Terceiro ponto, salvação pela graça e fé. Esse ponto é muito importante. A Bíblia afirma que a salvação é somente pela graça, somente pela fé em Jesus Cristo. Você pode inclusive ver e confirmar isso em João capítulo 3:16, João 14:6, que comprova que ela não é mantida por obras. Aliás, veja o que está escrito no livro de Efésios. O apóstolo Paulo fala no capítulo 2, no versículo 8 e 9. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Talvez você ouvindo isso diga então, é por causa da minha fé. Veja, ele continua, isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Ninguém pode se orgulhar de ter uma fé. Ninguém pode se orgulhar de ter a salvação, porque tudo isso vem de Deus. A partir do momento em que Ele nos chama a atenção e coloca em nós o arrependimento por causa daquilo que vivíamos, e assim voltamos os nossos olhos para Ele, Ele revela então a sua graça, a sua fé dentro de nós, que nos faz então ter consciência que, por maiores que sejam as nossas obras, elas não alcançam a salvação. Tudo isso vem de Deus. Quarto ponto, manutenção da salvação. A salvação é garantida e mantida por Deus. Você pode ver e afirmar isso, confirmar isso em Judas capítulo 1, 24, João 10, 28 e 29, Romanos 8, 38 e 39. Não pelos próprios méritos humanos. Você confirma isso em Romanos 4, 3 ao 8. Ou seja, não são pelas nossas obras, pelas nossas atitudes, pelo que nós fazemos, pelo que nós oferecemos, pelo que nós expressamos para o próximo ou até mesmo querendo expressar para Deus, que temos a manutenção da nossa salvação. Ela é mantida por Deus e por isso que mantemos os olhos nele. Quinto ponto, suficiência da morte de Jesus. O verdadeiro cristão
sendo uma nova criatura, como está escrito em 2 Coríntios 5,17, não viverá continuamente em pecado, mas mostrará o fruto do Espírito. O pecado, ele é o fruto da morte. E a salvação, ela é consequência do fruto do Espírito em nós. Está escrito em Gálatas 5, 22, 23. Não pelos atos da carne, como estão escritos em Gálatas 5, 19, 21. Sétimo ponto. Resposta à acusação de licença para pecar. Agora, preste muita atenção, porque a segurança eterna não é uma licença para pecar. O verdadeiro entendimento do dom da salvação leva à gratidão e transformação, não ao pecado contínuo. Isso é importante você entender, porque, como falei agora há pouco, uma pessoa não tropeça porque quer. Quando verdadeiramente vivemos debaixo da graça e da fé no Senhor Jesus, então, quando pecamos por causa de um descuido, por causa de um tropeço, e não por causa de algo maquinado. Romanos capítulo 6, no versículo 15, versículo 1 e 2 e também 15 ao 23, diz assim, acompanhe comigo. Então, o que vamos dizer? Será que devemos continuar pecando para que a graça de Deus aumente ainda mais? Ou seja, alcancemos uma super graça que me permite viver pecando de à torta e à direita? E o apóstolo, diz, é claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo nele? E aí ele continua no versículo 15 ao 23. Então, o que vamos fazer? Vamos pecar porque vivemos na graça e não debaixo da lei? É claro que não. Certamente vocês sabem que, quando se entregam a alguém para lhe obedecer, são escravos dessa pessoa a quem obedecem. Assim, vocês podem ser escravos do pecado que leva para a morte ou escravo da obediência que leva para a vida. Mas graças a Deus, porque vocês que eram escravos do pecado já se tornaram obedientes de coração à forma de ensino que receberam. Vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos da justiça. Veja que interessante e profundo como é o proceder de uma pessoa que verdadeiramente vive debaixo da graça do nosso Senhor Jesus. E ele continua, falo isso em termos humanos, por causa da fraqueza de vocês. Ou seja, para que eles tivessem entendimento daquela explicação que o apóstolo Paulo estava dando. E ele continua, assim como ofereceram os membros dos seus corpos para serem escravos da impureza e da maldade, que leva a mais maldade, ofereçam-nos agora para serem escravos da justiça, para que sejam santificados, ou seja, separados. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colhiam das coisas das quais agora se envergonham? O fim delas era a morte. Olha a consequência do viver no pecado. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, o fruto que colhem leva à santificação e o fim é a vida eterna. Ou seja, vivemos separados do erro e do pecado e isso nos conduzirá, é o caminho que estamos andando, à vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E por fim, oitavo ponto,
evidência de verdadeira salvação. Como saber se há dentro de você a salvação plantada? A persistência em viver uma vida de pecado indica que a pessoa não experimentou a verdadeira salvação em Cristo Jesus. E você confirma isso no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 6. Se o que apresentamos aqui ajudou você a entender que o pecado já não faz mais parte da vida de um verdadeiro cristão. Por isso, ele vive debaixo da graça de Deus. Então, compartilhe com todos que você conhece. Deixe o seu comentário e, é claro, o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Você é especial para Deus. Até o nosso próximo encontro.